fazer 3 bons cortes aqui já. Foi um belíssimo corte e um belíssimo gancho para nossa próxima pauta, que é... Foi tudo programado. Exatamente. Olha aí. Que é sobre o ex-prefeito de São Luís e atual pré-candidato ao governo do Maranhão. Eu tô Falando em cima do sobre... Tá. Pronto. Pegou aí? Passou. Pera aí. Agora. Foi. Falando sobre Renan Santos. Oh, Deus. Bom demais. É o Bride? É o Bride. É o Bride. É o Bride. Vai, Bride. Vamos ver o que o brother... Ele é pré-candidato a governo, né? É. Agora, Brad, fala pra nós sobre o Corodinho, que a mim tá batendo em cima do Corodinho. O Renan teve lá no Corodinho. Como é o Corodinho? O Corodinho, peraí, deixa eu só dar entrevista aqui. O Corodinho foi um dos bairros que mais recebeu obras e serviços da Prefeitura de São Luís. Entreguei a nova web da Ci Ribeiro. Entreguei uma creche de tempo integral. Entreguei o Clínica da Família Sacavém, que atende ao Corodinho. Entreguei 2 quadras cobertas do Corodinho. Entreguei todas as escolas novas do Corodinho. Coloquei iluminação de LED em todo o Corodinho e fiz o maior sonho da cidade do Corodinho, que foi entregar o Hospital do Corodinho. Transformamos a unidade mista do Corodinho no Hospital do Corodinho. E foi exatamente por isso que quando eu fui candidato à reeleição, eu tive mais de 70% dos votos do Corodinho. E o lixo, o lixo? E o lixo? O lixo é um trabalho que a população tem que fazer, que a prefeitura trabalha todo dia. Valeu, Corodinho! Valeu, Brasil! Valeu! O cara não tem um pingo de vergonha na cara dele de fazer um vídeo desse rindo enquanto a situação do lugar... Tô comprando minha passagem. Gente, 65% do local lá onde o Renan foi, 65% dos jovens lá estão, de certa forma, envolvidos com o crime organizado. E ele acha que esse é um case de sucesso a ponto dele querer se candidatar a governador. É muito triste o fato de que o trabalho que ele faz é horrível. Qualquer pessoa consegue ver que é horrível. As pessoas que moram lá conseguem ver que é horrível. E ele fala disso como se fosse um grande orgulho. Como se fosse um belíssimo trabalho. Pô, olha, a gente tá fazendo coisas muito boas. Amigo, você teve que pagar um post numa página de notícias pra poder falar bem da tua cidade, porque não tem o que falar. Cara, assistindo o Bride, eu fiquei meio Nando Moura das ideias, cara. Sério. Eu tô aqui, tipo assim, eu tô aqui, tipo, que político desgraçado, sabe? Esses políticos malditos! Malditos! Vocês vão pagar. Fiquei meio assim. Dei uma Nando Mourada aqui. Aí quando começou o pessoal falando, é o Bride, é o Bride, é o Bride. Eu tô aqui, esses idólatras. Porque, cara... Mas pronto. Gente, é lixo a céu aberto, é cadáver de cachorro, as pessoas cavando cova com as próprias mãos. Pior que esse cara ainda fala o seguinte, olha o que ele diz. Olha o nível do que esse rapaz diz. Que a questão do lixo, a prefeitura cuida todos os dias. Ele realmente quer fingir que aquele lixo, aquele montante de lixo, aquelas toneladas de lixo, nasceram do dia para a noite a partir das mãos daquelas pessoas. Aí, ó, a Bárbara tá falando que em Corodinho não entra Uber. Esse é o baita trabalho que você fez? Não entra Uber? Verdade. Por quê? Por causa do crime organizado? Provavelmente. Ou porque é muito longe? Provavelmente. Bom, por exemplo, na minha cidade lá em Portugal também não tem Uber. Igual Corodinho. Igual Corodinho. Tenho certeza que é igual Corodinho. Mas Quantos cadáveres de cachorro você passa diariamente? Não, Deus me livre, não. Não, mas lá não tem Uber porque como é uma vila... não é economicamente viável ter Uber, então tem muito táxi. Você chega assim da cidade e tem táxi, mas não tem Uber. Não, mas é... Outra coisa que é engraçado, na Guarda, que é a principal cidade de lá de onde a gente mora, simplesmente tem... Em um dia eu consegui, assim, se passei uma semana lá, só tem 3 Ubers rodando na cidade. São os mesmos 3. Caramba. É quase que um táxi, tá ligado? Só que mediado pelo aplicativo. É tipo isso. Não, gente, assim... e obviamente aquele cachorro não acabou. Não, por conta da criminalidade, é lá, o bonde dos 40. Bonde dos 40. É o bonde dos 40. Vocês chegaram a ver o vídeo do bonde dos 40 ameaçando o Renan Santos? Não, eu vi o vídeo do Renan Santos ameaçando o bonde dos 40. Eles soltaram um vídeo meio que ameaçando o Renan Santos, assim. Vê se não você vou colocar pra... aqui. Não coloca. Não é bom colocar essas coisas, porque é o que eles querem. Eles querem... Visibilidade, né? Não é bom colocar. Fechou. Mas esse tipo de coisa, tá ligado? Que eles colocam... O bonde dos 40 manda baixar vidro de carro comum, imagina um. Ah, entendi. Sim. Tá vendo, o Brad? Você fez...
Que puta trabalho. Você se orgulha? Você deita a cabeça no teu travesseiro à noite e você pensa assim, nossa, que baita trabalho que eu estou fazendo. Eu estou cumprindo o meu propósito como político de uma cidade de merda. Não tenho dúvida que ele pensa exatamente isso. Eu não tenho dúvida que ele pensa exatamente isso. Triste, é muito triste, sério. Sério, o cara fala rindo, como se fosse a coisa mais linda do mundo. Assim, eu imagino que ele, quando deixa, ele pense bem assim, eu estou fazendo exatamente o que eu preciso. É exatamente isso. Eu não tenho dúvida. Olha só, novamente, esse rapaz é infinitamente pior do que o Caneta Azul. Ele é infinitamente pior do que o Caneta Azul. E ele tem uma capacidade de interpretação maior do que do Caneta Azul. Ele tem uma capacidade de argumentação superior do Caneta Azul. Ele tem uma capacidade, tem um carisma superior do Caneta Azul, né? Tem mais, sei lá, tem mais educação do que o Caneta Azul. E eu não tenho dúvida que o Caneta Azul é menos perigoso do que ele. Sim, porque o Caneta Azul ele peca pela ignorância, pela burrice, mas esse cara, ele assim, se Coroadinho é a filial do inferno, você é o estagiário do capeta, é isso? Exato. É isso. É exatamente isso. Olha, é uma das maiores favelas do Brasil, frequentemente citada entre a 4ª e 8ª maior população. Mais de 53 mil habitantes, né? Surgiu em 70, de forma não planejada, enfrentando desafios históricos de infraestrutura, óbvio, quem que planeja além de construir uma episódios favela? recentes. Bom, eu tenho uma tese... esse aqui vai ser outro corte bom, tá? Uhum. Olha pra câmera. Essa aqui. Isso. Esse aqui vai ser um corte bom. Eu desenvolvi uma argumentação que eu pretendo transformar isso, nem vai ser na Valete, eu pretendo desenvolvê-la na universidade, que é basicamente o seguinte: existe o chamado devir nordestino para o Brasil, que não tem nada a ver com o Nordeste em si, mas com as classes políticas nordestinas que exportam seu modo de ver o mundo, sua mundivisão, que exportam seu modo de agir sobre o mundo para o resto do Brasil, que é basicamente a periferização de todo o país. Quando a gente pensa, por exemplo, no Caneta Azul, ele é de algum estado do Nordeste, provavelmente é o Maranhão ou Piauí, não vou saber exatamente. Pois bem, ele será candidato por São Paulo. Hoje, quando você olha para as principais instituições de Estado do país, os grandes homens são dos estados mais pobres e com pior desenvolvimento possível. Esse é o devir nordestino para o Brasil. Todo o Brasil que você conhece, ele será periferizado, ele será favelizado. Você andará entre canetas azuis e você ainda assim será feliz. Você dividirá em alguns anos uma casa, porque você vai morar em um quarto, porque não vai ter condições de pagar o aluguel de uma casa. Você vai morar em um quarto. Assim como pessoas imigrantes moram em Paris, você fará isso na sua cidade. E o vizinho do quarto ao lado será alguém que terá a incapacidade de viver em sociedade, e é por isso que ele vai usar o celular dele sem fone. E você não poderá dormir, mas ainda assim você terá que ser feliz. Essa é a lógica da periferização do Brasil. A medicalização completa. O Piauí, o Maranhão, não são exceções dentro de nossa história. Eles se tornaram o case do sucesso para que as elites extrativistas possam manter seus privilégios ao mesmo tempo em que o lumpesinato sem consciência de si possa manter-se sem grandes problemas. Sabe quem vai sofrer nisso? Nós, as camadas médias. Esse é o grande plano que há para o Brasil. Nesse plano, nós somos algo descartável. Quem não é descartável é o Braide e o Coroadinho. Agora deu um corte, hein? Mas, deixa eu te falar, eu vi um comentário numa publicação do Renan falando do... Não sei se era exatamente de Coroadinho, mas era de algum lugar lá do Maranhão, em que a pessoa falava o seguinte, eu acho que era de Coroadinho, a pessoa falava o seguinte: nossa, por que esse homem tá indo falar mal desse lugar? Esse lugar ainda tá bom, você deveria ir em lugares que estão ruins de verdade. Eu li aquele comentário e fiquei assim... Não, calma. O Renan está num lugar que está... Ele falou assim, um prefeito, alguém está fazendo alguma coisa por esse lugar. Ele devia visitar os lugares que estão verdadeiramente ruins. Eu fiquei, gente, se esse é o lugar que está melhor, está melhorando, está... Imagina o que está verdadeiramente ruim. Tipo assim, eu não consigo conceber. Eu imagino o quê? Que o lugar que está verdadeiramente ruim é a pessoa dormindo do lado do cadáver do cachorro. Porque, é sério, 7 pneus furados em 4 dias. Sim.
As pessoas cavando 7. cova. Gente, a pessoa cavando cova com as próprias mãos. Com as próprias mãos do familiar. Vocês imaginam o que é isso? E assim, esse lugar tá melhor, você deve ir num lugar que tá ruim de verdade. Eu não quero nem saber o que é o lugar que tá ruim de verdade. Sinceramente, me dá tristeza de imaginar. Eu tenho muita vontade de andar pelo... Eu já esse é um plano que eu tenho mesmo. Eu quero separar as 100 cidades de pior IDH do Brasil. As 100 cidades de pior IDH do Brasil. E eu pretendo ir em todas elas para fazer uma pesquisa acadêmica sobre aquela questão do centrão que começamos a fazer. Sim. E eu quero desenvolver mais. Eu pretendo fazer isso. Pegar as 100 cidades de pior IDH do Brasil e ir nelas. Porque a gente, sinceramente, eu não quero ver o Brasil... Sei lá, cara, eu não quero ir no Leblon, sabe? Eu tô cansado do Leblon porque o Leblon criou isso. Se existe um problema também da imagem brasileira ser vista como uma grande favela, a culpa vem do Leblon. A culpa vem das classes altas cariocas e paulistas. É isso. Também não podemos retirar essa responsabilidade das elites brasileiras. Né? Só existe Coroadinho e o cachorro se decompondo ali porque permitiram que isso acontecesse. Né? Acredito fielmente que nós devemos pensar, antes de qualquer coisa, em como impor a ordem. Porque ordem se impõe e cria disciplina. É assim que se faz. Nenhum país que se desenvolveu... Perceba bem, a Europa tem uma história baseada em ferro e sangue. É essa a história da Europa. Ferro e sangue. Eles eram tão bárbaros quanto eles olham hoje para os Balcãs. Né? O Slavoj-Žižek, ele disse que os Balcãs são uma espécie de espelho distorcido do que foi a Europa durante quase toda a sua história. Eles tiveram que se civilizar. Tiveram que se tornar civilizados e aprender a conviver. E criaram uma ótima sociedade que está sendo destruída novamente por conta das elites daqueles países. Né? O Brasil não era essa animalização. Assim, o fato do MC Rian SP ter desviado não sei quantos bilhões, o fato de ter participado, obviamente ele não desviou todos esses bilhões sozinho, e para si, não é? O fato de nós de termos Pose do Rodo como grande exemplo da nossa cultura popular, né? Não existiria Pose do Rodo sem existir Caetano Veloso. Temos que lembrar, quando Lula assumiu, alguém de algum ministério dele, alguma coisa assim, foi alguma coisa que eu lembro da área da saúde, subiram ao palco para cantar uma música do Pose do Rodo, que falava sobre violência policial. Então, as elites ilustradas do nosso país é que criam esse populacho nojento que está aí e que parece ser a única coisa que podemos entregar para nossos filhos. Mas nem sempre fomos assim e não temos que morrer sendo assim. Não precisamos morrer dessa forma. Né? Não é um destino. A decadência é uma escolha. Estamos escolhendo continuamente essa decadência. Mas acredito fielmente que podemos impor a ordem e fazer Coroadinho, por exemplo, se tornar um local minimamente habitável. Mas para isso eu não quero conhecer o Leblon. Quero conhecer os 100 piores lugares do país.